Bom dia! Hoje a gente vai apresentar sobre o eletromagnetismo na tecnologia moderna do corpo humano aos trilhos do futuro. Os integrantes do grupo são Aline, Giovana Maria, Giovana Mendes, Lucas Alberto, Matheus Souza, Mariane, Samara, Sara e eu, Letícia Vieira. Nosso seminário será dividido em duas partes principais. A primeira parte vai tratar da ressonância magnética, mostrando como o eletromagnetismo é usado para enxergar o interior do corpo humano. E já na segunda parte vai abordar sobre os trens maglev, que utilizam campos magnéticos para levitar e atingir velocidades impressionantes. Mas antes de entrarmos nesses exemplos, é importante entender o que é o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é a interação entre duas forças fundamentais da natureza, a eletricidade e o magnetismo. Ele está presente em praticamente todas as tecnologias modernas, desde os motores, geradores e aparelhos de comunicação até diagnósticos médicos e sistemas de transporte. Tanto a ressonância magnética quanto os trens maglev utilizam o mesmo princípio, o uso controlado dos campos magnéticos. Na medicina, o magnetismo revela o interior do corpo humano e no transporte ele faz trens flutuarem. Para entender como essa força invisível pode se tornar uma ferramenta médica revolucionária, vamos começar falando sobre a ressonância magnética. A ressonância magnética é uma das tecnologias mais avançadas e seguras de diagnóstico por imagem. Ela permite aos médicos observar o interior do corpo humano com grande detalhe, sem precisar de cirurgia ou radiação, como no raio-x ou na tomografia. O princípio dessa tecnologia vem da ressonância magnética nuclear, RMN, uma descoberta da física aplicada inicialmente em estudos moleculares. Com o tempo, o método foi adaptado para a medicina, tornando-se essencial em hospitais e centros de diagnóstico. O funcionamento é baseado em campos magnéticos muito fortes e ondas de rádio, capazes de interagir com as partículas do corpo e gerar imagens precisas de órgãos internos. O corpo humano é formado por grande parte por água e a molécula de água contém átomos de hidrogênio. O núcleo desses átomos possui um próton que age como um pequeno ímã. Quando a pessoa entra em um aparelho de ressonância magnética, ela é submetida a um campo de magnetismo exatamente intenso, que alinha esses prótons na mesma direção. Depois, o equipamento emite pulsos de ondas de rádio que desalinham os prótons. Quando os pulsos são interrompidos, os prótons voltam à posição original e liberam energia em forma de sinal. Esse sinal é captado por antenas chamadas de bobinas de recepção e enviados ao computador, que convertem dados em imagens tridimensionais. Esse fenômeno é chamado de ressonância, e ele ocorre devido à interação entre o campo magnético e os núcleos dos átomos de hidrogênio. Cada tipo de tecido no corpo libera um sinal diferente, o que permite ao médico distinguir órgãos, músculos, gorduras e até pequenas lesões. A ressonância magnética é usada praticamente em todas as áreas da medicina. Ela permite diagnosticar tumores, doenças neurológicas, inflamações, lesões musculares e alterações cardíacas. Comparado com outros exames, o raio-x fornece imagens rápidas, mas em 2D e com radiação ionizante. Já a tomografia cria cortes tridimensionais, mas também usa radiação. Já a ressonância magnética oferece imagens detalhadas, tridimensionais e sem radiação. Suas principais vantagens são segurança alta, resolução e excelente contraste entre tecidos. Em compensação, o exame pode ser mais demorado e ruidoso, além de não ser indicado para pessoas com próteses ou objetos metálicos. A base da ressonância magnética foi descoberta em 1946 pelos físicos Felix Bloch e Edward Purcell, que receberam o Prêmio Nobel de Física em 1952. Nos anos de 1970, cientistas como Paul Lauterbach e Peter Mansfield aplicaram essa técnica na medicina, criando as primeiras imagens internas do corpo humano. Eles também ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2003. Hoje, os equipamentos mais modernos operam com campos magnéticos de 3 a 7 Tesla, podendo chegar a 60 mil vezes o campo magnético da Terra. Uma curiosidade interessante é que qualquer objeto metálico próximo ao aparelho pode ser fortemente atraído. Por isso, os pacientes precisam retirar tudo antes do exame. Assim, a ressonância magnética é um exemplo do efeito de como o eletromagnetismo e a ciência da física podem ser aplicados para salvar vidas e revelar o invisível. Você pode usá-la para olhar dentro de quase tudo. Esse equipamento pode ser do tamanho de uma grande SUV e consiste apenas em 4 partes: gradiente, ondas de rádio, um computador e o componente-chave, um enorme ímã.
E precisamos de algo que iremos olhar. Vamos pegar essa tartaruga fofa. A maioria dos organismos vivos tem água em sua composição. A água é um átomo de oxigênio mais 2 de hidrogênio. H2O? Sim. As minúsculas partículas de átomos de hidrogênio agem como ímãs microscópicos. Então, nós os pegamos como a seta de uma bússola comum que detecta o campo magnético da Terra. E o ponteiro sempre aponta para o norte. Agora vamos colocar um ímã ao lado da bússola. Seu campo magnético é mais forte que o da Terra e controlamos a seta da bússola. As máquinas de ressonância magnética usam grandes ímãs redondos que têm um campo magnético 60.000 vezes mais forte que o da Terra. E quando esse ímã gigante gira, faz os átomos de hidrogênio do corpo rodarem também. Mas nem todos os de hidrogênio estão girando aqui. Os que estão parados são chamados de moléculas de água de baixa energia. Nós os fazemos circular com ondas de rádio. A máquina de ressonância emite ondas de rádio na mesma frequência que um campo magnético. As moléculas de água de baixa energia absorvem essas ondas e começam a girar como as normais. Então, paramos as ondas de rádio. As moléculas de água de baixa energia param de circular e devolvem essa energia, enquanto o aparelho capta esses sinais. A informação é então transmitida ao computador, que faz os cálculos e cria uma imagem do que está dentro do corpo da tartaruga. Podemos ver as diferentes partes como figuras desenhadas em cores diferentes. Isso porque elas têm diferentes quantidades de moléculas de água de baixa energia. As áreas com muito líquido são quase brancas. O casco da tartaruga parece bem escuro, quase preto no scan, pois é feito principalmente de osso contendo pouca água. Quanto menos água uma parte do corpo contém, mais escura ela aparece na tela. O operador de máquina pode mudar a corrente para o ímã para fazer uma imagem de alta qualidade. Neste momento, você ouve um som de um clique estranho. O incrível sobre o equipamento é que podemos olhar dentro do corpo em qualquer profundidade. Imagine que há uma parede invisível se movendo dentro do tubo do scanner. Podemos ver o que tem no interior dela a cada centímetro do seu movimento. O gradiente na máquina de ressonância magnética é responsável por isso. Ele divide os grandes feixes do campo magnético em menores e ajuda a olhar dentro da tartaruga em qualquer ponto da cabeça até a cauda. Depois de vermos como o magnetismo ajuda a enxergar o corpo humano, vamos conhecer uma aplicação igualmente impressionante, os trens maglev, que utilizam o magnetismo para flutuar entre os trilhos. Você já imaginou viajar num trem que flutua sem tocar nos trilhos? Isso é possível graças à levitação magnética, ou maglev. Essa tecnologia usa eletromagnetismo para surpreender, guiar e impulsionar trens de altíssimas velocidades. Sem contato entre rodas e trilhos, o atrito praticamente desaparece, permitindo que esses trens alcancem velocidades superiores a 600 km por hora, com um movimento suave e silencioso. Hoje, o sistema maglev opera no Japão, China e Coreia do Sul, sendo estudados como transporte sustentável e de alta eficiência para o futuro. O funcionamento do maglev é baseado na repulsão entre polos magnéticos iguais, norte com norte ou sul com sul. Essa repulsão é criada por eletroímãs instalados tanto nos trilhos quanto na base do trem. Existem dois tipos principais de sistemas. Os dois tipos são o EMS, que é a suspensão eletromagnética, onde o trem é atraído para cima e mantido estável por sensores eletrônicos, e o EDS, que é a suspensão eletrodinâmica, que usa materiais supercondutores que criam campos magnéticos potentes e estáveis, fazendo o trem literalmente flutuar alguns centímetros acima do trilho. Assim, o trem se descola sem atrito, com menos desgaste e muito mais eficiência magnética. A tecnologia maglev depende da supercondutividade, um fenômeno em que certos materiais, quando resfriados a temperaturas muito baixas, perdem toda a resistência elétrica. Isso permite a passagem de corrente elétrica sem perda de energia, mantendo campos magnéticos intensos e estáveis. O trem japonês SC Maglev, por exemplo, utiliza supercondutores de nióbio e titânio, resfriados com hélio líquido em menos de 269 graus Celsius. Em 2015, ele atingiu o recorde mundial de 603 km por hora. Graças à ausência de atrito, à estabilidade magnética, o movimento é extremamente silencioso, seguro e eficiente. Os trens maglev, eles representam o futuro do transporte sobre trilhos. Entre os principais benefícios estão a alta velocidade, com redução no tempo de viagem, baixo ruído e emissão zero, já que utiliza energia elétrica e limpa. A manutenção é reduzida, pois não há contato físico entre peças.
Porém, há desafios a superar: o alto custo de implantação e a manutenção dos trilhos magnéticos. A necessidade do resfriamento é constante para manter a supercondutividade e o uso restrito de linhas especiais, que ainda limita a expansão dessa tecnologia. Mesmo assim, o maglev é um símbolo de inovação e sustentabilidade. Ele mostra, assim como a ressonância magnética, o poder do eletromagnetismo em transformar a sociedade. Em ambos os casos, na medicina e no transporte, o magnetismo ele é a força invisível que move o progresso. Hoje vimos como o eletromagnetismo está presente em áreas muito diferentes, mas igualmente essenciais. Na medicina, ele permite enxergar o interior do corpo humano com a ressonância magnética. E no transporte, faz os trens deslizarem sem atrito com a levitação magnética. Essa força invisível é uma das mais poderosas da natureza, e quando controlado pela tecnologia, é capaz de salvar vidas e mover o futuro. É assim que os trens maglev funcionam. Os trens magnéticos, também conhecidos como maglev, funcionam por meio da levitação magnética e podem ultrapassar a impressionante velocidade de 600 km por hora. Eles utilizam as forças de atração e repulsão entre os ímãs para flutuar acima dos trilhos, sem contato físico. Essa tecnologia elimina o atrito mecânico, assim alcançando uma alta eficiência. Para entender melhor como eles levitam, confira esse experimento utilizando ímãs, supercondutores, resfriados com nitrogênio líquido. Nesse caso, o ímã flutua sobre um trilho condutor devido ao efeito Meissner, que bloqueia os campos magnéticos no interior do material. Esse fenômeno é semelhante à tecnologia de suspensão eletrodinâmica, usada nos trens maglev mais avançados, como os japoneses. Nos trens, os ímãs geram campos magnéticos que repelem os trilhos, criando uma força de levitação. A movimentação, por sua vez, é feita por motores lineares, instalados ao longo dos trilhos, que criam campos magnéticos alternados para empurrar ou puxar o trem, sem contato direto com os trilhos. Os maglevs são extremamente silenciosos, rápidos e eficientes.